Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou estar falando a respeito de como, passo a passo de como falar menos, né? Sabemos aí que chega-se a dizer, né, que a mulher ela tem o cérebro na língua, ela costuma falar, mas tem outras pessoas, algumas que chega até a ser demais, né? Mas hoje em dia também tem homens, não só mulheres. Eu até costumo brincar, às vezes, quando eu vejo um homem conversando muito, ele diz, eu até falo assim, ainda vocês falam que só nós mulheres que falamos muito. Então, assim, muita gente que fala muito, que não consegue segurar a língua aí dentro dos dentes, às vezes um distúrbio, uma ansiedade que provoca aquilo, né, naquela pessoa. Meu filho fala que eu tenho isso, né? Eu falo muito, principalmente quando eu estou ansiosa por algo. E eu tenho procurado me corrigir da melhor forma que eu posso, né? E um dos passos o primeiro passo é você perceber, né? Você perceber que você fala demais já é o primeiro passo de você estar aí. Vamos colocar aqui o freio, o pé no freio e falar menos, porque existe um velho ditado, né, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Eu conheço esse ditado há muito tempo. Então, eu pensando muitas vezes sobre isso, você acaba que falando e fala até o que não devia, algo que era para ser só seu, que não precisava você contar agora, ou que seria um segredo seu e de sua família. Então, quando a pessoa tem esses sequelas de ansiedade, esses trauma, ele acaba aqui falando aí algo que não devia, né? Acaba falando demais. Diz que é melhor a gente ouvir, ser um bom ouvidor, ser um bom escutador do que falar demais. Então, a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Tudo bem, né, que tem nossas horas da gente falar e tem que a gente ver o que a gente vai falar. Quando se vai para uma reunião, às vezes a pessoa fica interrompendo quem está lá na frente, a pessoa começa a falar, aquela pessoa começa a interromper, começa a cortar, e isso é muito feio, muita falta de educação. Outras vezes você está conversando com a pessoa está querendo contar a história para você e você fica cortando aquela pessoa para poder falar. Então, acaba que sendo uma situação constrangedora e ninguém gosta de gente assim, que fala demais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você se identificou que você é um falador, você fala muito. A segunda coisa que você deve fazer, você pega um papelzinho, escreve lá nele, né? Eu falo demais, tenho que falar menos. E a prega assim, nos locais que você costuma ver, no seu espelho, na sua geladeira, em alguns locais, ou no seu escritório, alguns locais que você vê que você vai estar vendo ali, e ali você vai se corrigindo, você vai. À medida que eu estou fazendo esse vídeo, falando com vocês, eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo que eu não devo falar demais, eu não devo ser aquela pessoa que fala tanto, porque acaba que você se prejudicando. Não prejudica às vezes até a outra pessoa, entendeu? Porque prejudica quem está lhe ouvindo, prejudica quem está falando, o falador.
Então, assim, você deve tá colocando esses papelzinhos, espalhando por lugares que você frequenta da sua casa, lugares que você faça no seu escritório de trabalho, esse panfletezinho, esse lembretezinho com a frase eu tenho que falar menos. Então, assim, vai servir muito, vai ajudar, entendeu? Vai ajudar aí no seu dia a dia para você estar baseando aí sua fala, tendo mais um pouco de educação. Quando os outros estiverem falando, você parar, ouvir e não ficar interrompendo aquela pessoa para falar ao invés de você ouvir. Porque existe um momento para tudo, existe um momento de ouvir, existe um momento de falar, existe um momento de refletir, de ficar calado. Lá em Provérbios diz que há tempo para tudo, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de rir, tempo de ficar triste, tempo de alegria. Existe tempo para tudo em nossas vidas. Então, devemos saber dividir aí esse tempo. E quando a gente acaba aqui falando muito, acaba aqui entregando coisas que seria só nosso, deveria ficar só entre a gente, e você acaba entregando para aquela outra pessoa. E ninguém gosta de andar com pessoas assim, que conversa demais, que fala pelos cotovelos, como tem esse ditado também. Pessoas que falam pelo cotovelo. Ninguém gosta de estar perto dessas pessoas. Pessoas que o tempo todo tá falando, igual a matraca da Semana Santa, também tem esse ditado, né? Existem vários ditados se referindo a pessoas quando ela fala muito. Então, vamos colocar o freio aí, né? Falarmos menos, falarmos somente coisas proveitosas. Porque quando você fala muito, você muitas vezes nem pensa para falar, você somente fala o que vem na mente naquela hora. E você nem chega a refletir, nem pensar o que você vai falar, o que está falando. Está edificando? Ou está edificando sua vida ou está prejudicando sua vida? Então, essas duas condições que você tem que ver o que está acontecendo nessa tua fala, nesse teu falatório. Está edificando ou tá? Porque quando é uma coisa que edifica, ainda vai, né? Mas se for uma coisa que está prejudicando sua vida, aí pior fica, né? Então, momentos para a gente refletir, pensar direitinho. Será que eu não estou incluída nessas pessoas que são muito ansiosas e que acaba falando demais e que fala pelos cotovelos e que fala como uma traca e que fala que dá bom dia a cavalo? Será que eu não estou incluída no meio dessas pessoas? Né? Porque as pessoas percebem. Quando a pessoa fala muito, fala, não dá espaço para o outro falar, as pessoas percebem. Percebe aí que você há um descontrole, que você fala muito, e que você existe em você um distúrbio para estar sempre falando. Então, vamos pensar aí, vamos refletir e botar aí uma vírgulazinha, um ponto de interrogação. Será que eu não estou falando demais? Será que eu não ando falando coisas que deveria ser somente segredo meu? Meu filho, ele preserva muito essa parte de ter que estar contando sua vida para os outros, falando algo para os outros. Ele é um menino reservado e às vezes ele chega a falar, nem tudo a gente pode estar falando para as pessoas, porque as pessoas, elas só querem saber o que está acontecendo, elas não vão nos ajudar em nada. Simplesmente elas querem saber, para ficar sabendo o que está acontecendo sobre sua vida. Simplesmente ela quer saber
Existem aí mulheres que briga com o marido e vai contar para a vizinha. Não vai resolver seu problema. Infelizmente não vai resolver, simplesmente ela vai espalhar para as outras vizinhas, se for uma pessoa que gosta de conversinha, vai espalhar, você vai ficar mal falada, porque você vão ficar te julgando que aconteceu isso, que aquilo entre você e seu esposo, e você saiu espalhando, entendeu? Você foi uma mulher tola de estar contando aí para aquela vizinha fofoqueira, para aquela vizinha que gosta de conversar, né? E aí você está sendo responsável por tua vida estar sendo espalhada na boca dos vizinhos. Então vamos pôr o pé no freio, vamos falar menos, ouvir mais, né? Coisas proveitosas, ainda mais. Temos que apurar o que é que nós estamos ouvindo, né? Temos que verificar o que nós andamos ouvindo. Se essas coisas que nós andamos ouvindo são coisas proveitosas, que vai nos acrescentar algo, que vai nos trazer algo para nós, ou simplesmente asneiras, coisas que não provêm de Deus, coisas que não edificam nossas vidas. Então, essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo, né? Sobre pessoas que falam muito aí desenfreadamente, que não tem o freio, como diz o ditado, na língua, que não tem não pensa antes de falar e vai soltando tudo e de repente não sabe nem o que foi que só falou, esquece até o que foi que falou tanta coisa que até acaba se esquecendo. Então, meninas, beijo, até o próximo vídeo.